escolas, lugares onde aprendemos, crescemos e fazemos amigos. Mas e se, por trás dessas paredes tão familiares, existirem segredos sombrios que ninguém ousa contar? Histórias de salas trancadas, vozes que ecoam na madrugada e presenças que nunca saem de férias. Hoje, você vai conhecer as escolas mais assombradas, onde o passado e o sobrenatural se encontram em um só lugar. Prepare-se para entrar em um mundo onde o aprendizado pode custar muito mais do que você imagina. Na pequena cidade de São Bento, a escola estadual sempre teve histórias e lendas, mas nenhuma tão assustadora quanto a da sala 204. Era lá que a professora Ana Clara dava aula há mais de 20 anos, conhecida por seu jeito rígido e sua voz imponente que fazia os alunos prestarem atenção, fosse na lição de matemática ou na disciplina. Mas tudo mudou numa sexta-feira, há exatos 10 anos. Ana Clara chegou para a última aula do dia, mas nunca mais saiu daquela sala. No dia seguinte, os colegas e a direção a procuraram, mas não havia sinal dela em lugar nenhum. A polícia fez buscas, mas o caso foi encerrado como desaparecimento misterioso. O que ninguém sabia era que naquela noite um segredo sombrio havia sido selado. Desde então, a sala 204 ficou fechada. Os corredores próximos começaram a ganhar fama de assombrados. Os alunos que tinham aula perto da sala 204 começaram a relatar acontecimentos estranhos. Livros caíam sozinhos, cadeiras rangiam à noite e luzes piscavam inexplicavelmente. Um dos estudantes, Lucas, sempre ouviu essas histórias, mas nunca acreditou. Até a noite em que decidiu ir até a escola para investigar por conta própria. Ele tinha uma câmera, um celular com lanterna e um gravador para captar qualquer som estranho. Era quase meia-noite quando Lucas pulou o muro da escola. O ar estava frio e úmido, e uma névoa fina cobria o pátio. O silêncio era absoluto, até que ele ouviu um sussurro distante, quase inaudível, vindo do corredor do segundo andar. Com o coração acelerado, ele subiu as escadas rangentes, a luz do celular tremendo a cada passo. Ao chegar à sala 204, viu que a luz estava acesa. Tentou abrir a porta, que, para sua surpresa, estava destrancada, embora a sala deveria estar fechada há anos. Ao entrar, o ar parecia congelado, e um cheiro antigo de giz misturado com mofo dominava o ambiente. O quadro negro tinha escritos que pareciam recentes. Lição 13. A matemática do tempo. De repente, a voz firme da professora Ana Clara ecoou pela sala, lendo uma lição como se estivesse diante de uma turma atenta. Repetam comigo. O tempo é uma ilusão, preso entre o passado e o futuro. Lucas virou a câmera para tentar filmar, mas só conseguia captar sombras distorcidas nas paredes. Ele sentiu um arrepio correr pela espinha quando as cadeiras começaram a ranger e o livro sobre a mesa da professora se abriu lentamente, virando as páginas sozinho. Ele tentou sair, mas a porta se fechou com um estrondo e a voz aumentou. A aula ainda não terminou. Vocês que entraram agora são alunos desta sala. Lucas sentiu que algo o puxava para dentro da sala, como se fosse sugado para o quadro negro. Ele percebeu que as sombras nas paredes tomavam forma, figuras de crianças e adolescentes, todos com expressões vazias e olhos que refletiam o nada. Tentando manter a calma, Lucas falou: Ana Clara, o que aconteceu aqui? Por que você não sai dessa sala? A professora apareceu, uma silhueta translúcida com olhos frios e profundos. Sua voz era um sussurro e um comando ao mesmo tempo. Fui presa por ensinar demais, por revelar a verdade que ninguém queria ouvir. Lucas tentou abrir a porta, gritando por ajuda, mas tudo era em vão. As figuras ao redor começaram a recitar a lição, em uníssono. O tempo é uma ilusão. Desesperado, Lucas descobriu um velho diário, escondido debaixo da mesa da professora.
Ele começou a ler. Eles não querem que saibamos que o tempo pode ser manipulado, que o passado pode ser mudado. Eu tentei ensinar isso e paguei o preço. De repente, o diário começou a queimar sem fogo e as sombras se aproximaram. Lucas teve um insight. Para sair dali, precisava terminar a lição e aceitar o tempo como ele é, um ciclo infinito que prende a todos. Com a voz trêmula, ele repetiu a frase da professora. Lentamente, a porta se abriu. As luzes apagaram e quando ele saiu da sala, o sol começava a nascer. Lucas nunca mais voltou à escola, mas a experiência mudou sua vida. Ele tentou contar o que viveu, mas ninguém acreditou. A sala 204 continua lá, com suas luzes acesas, esperando o próximo aluno que desafiar a aula eterna. Na cidade de Vale Sereno, havia uma escola que todos conheciam por suas histórias estranhas, mas nenhuma tão assustadora quanto a do velho ginásio. Construído nos anos 70, ele já foi palco de inúmeras competições, festas e formaturas. Porém, um acidente trágico mudou tudo. Na noite de 15 de agosto de 1989, durante um torneio intercolegial, uma das arquibancadas desabou. 4 estudantes e um professor morreram ali, esmagados, enquanto dezenas ficaram feridos. Depois disso, o ginásio foi fechado e a direção decidiu erguer um novo do outro lado da escola. O antigo permaneceu de pé, mas esquecido, com as portas trancadas e as janelas cobertas por tábuas. Os anos passaram, mas os alunos sempre comentavam sobre sons estranhos vindos do ginásio abandonado. Alguns juravam ouvir o eco de bolas quicando, apitos de juiz e até gritos de torcida, sempre à noite, quando não havia ninguém por perto. Outros diziam ter visto luzes fracas piscando no interior, como se ainda acontecessem partidas fantasmagóricas lá dentro. Lucas, um aluno novo no 3º ano, não acreditava em nada disso. Para ele, eram apenas histórias criadas para assustar calouros. Mas seu amigo Rafael dizia que seu tio, que trabalhava como segurança da escola, já tinha visto portas se abrirem sozinhas e sombras se movendo rapidamente lá dentro. Cansado das histórias, Lucas decidiu que iria entrar no ginásio e filmar tudo, para provar que era só lenda. Numa sexta-feira à noite, ele e Rafael pularam o muro da escola. O vento frio passava pelos corredores e a lua iluminava fracamente a quadra descoberta. Eles caminharam até a porta do velho ginásio e, para surpresa dos dois, ela estava entreaberta, como se alguém os estivesse esperando. O cheiro lá dentro era de poeira e madeira úmida, mas também havia algo estranho no ar, como um frio que parecia atravessar os ossos. Lucas ligou a lanterna e começou a filmar. As paredes estavam descascadas, as arquibancadas cobertas de teias de aranha. De repente, um som ecoou. Toque, toque, toque. Era como se uma bola estivesse quicando. Os dois se entreolharam, congelados. "Quem tá aí?" gritou Rafael. Nenhuma resposta. Apenas o som aumentando, mais rápido e mais forte. Quando a luz da lanterna passou pelo centro da quadra, eles viram uma cena impossível. Um jogo de basquete acontecendo, mas os jogadores eram figuras translúcidas, vestidos com uniformes antigos, e moviam-se com uma velocidade sobrenatural. A torcida fantasma gritava das arquibancadas, mas seus rostos eram borrões, sem traços definidos. Lucas recuou, mas Rafael, hipnotizado, desceu as escadas para a quadra. Uma das figuras, a alta, com olhar vazio, parou de jogar e o encarou fixamente. Lucas gritou para o amigo voltar, mas Rafael parecia não ouvir. Então, do nada, todas as luzes do ginásio acenderam ao mesmo tempo, revelando que as arquibancadas estavam lotadas, e todos os espectadores eram os mortos do acidente de 1989, imóveis, encarando os dois. A bola parou de quicar,
Silêncio absoluto, até que o jogador fantasma que encarava Rafael falou, com uma voz rouca e distante: "O jogo nunca terminou, e vocês agora fazem parte dele." Lucas correu até o amigo e o puxou, mas no instante em que saíram do ginásio, a porta bateu com força, e todo o som cessou. Quando olhou para Rafael, percebeu que seus olhos estavam estranhos, sem brilho, como se algo dentro dele tivesse ficado lá. Até hoje, quem passa perto do ginásio abandonado garante ouvir uma bola quicando, o eco de um apito e gritos de torcida. Mas ninguém mais teve coragem de entrar para ver. Na antiga escola municipal Monte Verde, existia um boato que todos os alunos conheciam, mas poucos tinham coragem de investigar. No prédio mais antigo, o bloco D, havia uma porta no final de um corredor estreito, sempre trancada e sem numeração. Os mais velhos diziam que ali ficava a sala de aula esquecida, um lugar que não aparecia no mapa da escola e que a direção insistia em dizer que não existia. A história contada entre os alunos era de que, décadas atrás, essa sala era usada para aulas de reforço. Numa noite chuvosa, uma tempestade atingiu a cidade e o teto desabou sobre a turma. Todos os alunos e a professora morreram instantaneamente. Mas o estranho é que, segundo os registros, aquela turma nunca esteve matriculada oficialmente. Era como se tivessem sido apagados da história da escola. Marina, uma aluna nova e curiosa, começou a ouvir histórias sobre barulhos de cadeiras arrastando e vozes baixas vindo daquele corredor, sempre depois do anoitecer. Ela não acreditava, até que, numa tarde, precisou ficar na escola para terminar um trabalho. Os colegas já tinham ido embora, e o corredor do bloco D estava completamente vazio. Foi então que, ao passar pelo final, percebeu que a porta estava entreaberta. Seu coração acelerou. A lógica dizia para ir embora, mas a curiosidade a fez empurrar a porta. Um ar gelado escapou de dentro. A luz da sala era fraca, filtrada por janelas cobertas de poeira. As carteiras estavam dispostas como se uma aula estivesse prestes a começar. Mas havia algo estranho. Todos os assentos estavam ocupados por figuras quase invisíveis, contornos humanos que pareciam feitos de sombra e fumaça. No fundo, a figura de uma mulher, provavelmente a professora, escrevia no quadro com movimentos lentos. Marina não conseguia ver seu rosto, apenas o contorno e a mão segurando o giz. Quando a figura parou e se virou, seus olhos eram buracos negros que pareciam sugar a luz. "Sente-se, você está atrasada", disse a voz, grave e ecoante. Paralisada, Marina percebeu que seus pés começaram a se mover sozinhos em direção a uma carteira vazia. Ao sentar-se, olhou para o tampo e viu algo gravado na madeira: "Uma vez aqui, nunca mais sairá." As figuras ao redor repetiam uma lição em uníssono, palavras que ela não entendia, numa língua estranha e antiga. Tentando resistir, Marina se levantou e correu para a porta, mas quando a abriu, o corredor não estava mais lá. No lugar, havia apenas outra sala de aula idêntica, cheia de mais figuras sombrias, e no fundo, outra professora com o mesmo rosto sem feições. Ela correu por mais portas, mas todas levavam a salas iguais, como um labirinto infinito. Atrás dela, as vozes começaram a ficar mais altas, agora em português. "Sente-se, aprenda, fique." O ar ficou pesado, e a luz começou a piscar. Por um momento, Marina pensou ter visto a saída original, mas ao atravessar, percebeu que estava de volta à primeira sala. A professora estava lá, sorrindo de forma distorcida. Ninguém nunca mais viu Marina. Até hoje, alguns alunos afirmam que, se passarem perto do bloco D, tarde da noite, é possível ouvir uma voz feminina dizendo: "Sente-se, você está atrasado", seguida de um silêncio absoluto, como se as paredes ainda guardassem aqueles que ousaram entrar na sala de aula esquecida.